Daí, pessoal, mais uma resolução. O perímetro de um triângulo retângulo é igual a 6 metros e as medidas dos lados estão em progressão aritmética, PA. A área desse triângulo é igual a... Bom, eu tenho aí um triângulo, ele é retângulo, eu sei o perímetro que é 6 metros e os lados estão em PA. Mas observa que eu não sei nenhuma informação sobre esses lados. Então, trata-se aí de uma progressão aritmética, de uma PA genérica, né? Eu preciso representar essa PA genericamente, porque eu não conheço nenhuma informação sobre os seus lados. Esse tipo de procedimento que eu vou iniciar nessa resolução é típico para questões que tratam justamente com um enunciado nesse sentido, onde fala que as alturas de três irmãos estão em PA, ou os lados de um triângulo retângulo ou não estão em PA, ou ainda que os preços de três mercadorias estão em PA, enfim. Então, quando ele cita que três coisas, né, três elementos, três situações estão em PA, mas não me presta nenhuma outra informação complementar, eu inicio a resolução através da PA genérica. Então, é isso que eu vou estabelecer aqui, a construção dessa PA. Então, a PA genérica com três termos, PA, ela é armada aqui, ó, três termos. E aí, o termo central eu chamo de x. O termo anterior, então, é o termo central menos uma razão, x menos r. E o termo que vem depois, o terceiro termo, é x mais r. Então, isso aí é a representação de uma PA genérica com três termos. Como eu sei que o perímetro desse triângulo é igual a 6, olha só, somando os lados da 6. X mais r mais o x e mais x menos r, que eu comecei na ordem trocada, eu vou refazer aqui para não ficar, ó, x menos r, que é o primeiro lado, mais x e mais x mais r, fica melhor assim. Isso aqui, ó, somando então esses três lados, vai resultar o perímetro, que é 6. Aí eu posso cancelar esse menos r com esse mais r, resulta para mim x mais x mais x, 3x igual a 6, x é igual a 6 terços, x é igual a 2. Então já sei que esse elemento aqui, ó, é 2, aqui 2 menos r e aqui 2 mais r, ok? Eu posso até reescrever esta PA com esse formato, então 2 menos r, 2 e x mais r, 2 mais r. Bom, então para definir a área, ou para definir os elementos, os lados desse triângulo, eu preciso logicamente determinar o valor do r, o valor da razão. Bom, e como que eu vou conseguir estabelecer isso? Bom, aí eu vou ter que lembrar que esse triângulo, ele é retângulo. E no triângulo retângulo acontece uma relação bastante importante, que é a relação de Pitágoras, ou seja, o teorema de Pitágoras. E aí eu vou colocar para ti aqui para relembrar. O que diz o teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa, o quadrado da medida, né, da hipotenusa é igual à soma das medidas dos quadrados dos catetos. Então eu sei que o lado maior é a hipotenusa, então isso aqui, ó, é a hipotenusa. Isso aqui é um cateto. Isso aqui é um outro cateto. Então, organizando isso dentro do teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, 2 mais r ao quadrado,
2 mais r ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vou pegar um cateto, que é 2 menos r, vou levar ao quadrado, e vou somar com outro cateto, que é 2 ao quadrado. E aí eu vou desenvolver isso. 2 mais r ao quadrado, tem que lembrar, né? O quadrado da soma de dois termos é um produto notável. E aí tu pode pensar também que é 2 mais r que multiplica 2 mais r. Fazendo aqui as distributivas, caso tu não lembre, né, do produto notável, sem problema. Isso resulta então o quadrado primeiro, 4, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes r, 4r, e mais o quadrado segundo, r ao quadrado. Isso é igual, aqui da mesma forma, ao quadrado da diferença de dois termos, que tu pode fazer no rascunho, 2 menos r, que multiplica 2 menos r, e aplicar aqui as distributivas. Ou usa o raciocínio do produto notável, que diz que isso resulta o quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então menos 2 vezes 2, 4 vezes r, 4r, mais o quadrado segundo, mais r ao quadrado. E aqui mais esse 2 ao quadrado aqui, que é 4. Bom, nessa equação aí, nessa igualdade, uma coisa que eu já observo é a presença aqui, ó, de mais r ao quadrado desse lado e mais r ao quadrado desse outro também. Então eu posso cancelar, porque é como se esse r ao quadrado aqui passasse para cá, menos r ao quadrado. Então aqui cancelando, ó, r ao quadrado com r ao quadrado, sobra aqui 4 mais 4r desse lado, igual, aqui olha só, 4 com mais 4, 8, menos 4r. Eu vou deixar r aqui na frente, olha só, 4r, que é esse aqui, trago para cá esse menos 4r, para cá mais 4r, igual aqui 8, e esse 4, isolando r, trago para cá menos 4, 8r é igual a 8 menos 4 é 4, r é igual a 4 oitavos, e aí r, né, que é a razão, simplifico isso por 2 primeiro, depois por 2, ou direto por 4, e eu encontro 1/2. Então a razão é 1/2, ou pode pensar também, para efeito de organização ali, 0,5. Então eu tenho aí o valor da razão. Com isso, eu consigo organizar finalmente a PA com os lados do triângulo. Então, a PA com os lados do triângulo vai ficar x menos r, vou repetir aqui, ó, x menos r, x mais r. Então, construindo essa PA, x menos r, o x nós calculamos 2, então é 2 menos 1/2, né, ou 0,5. Eu vou optar pelo decimal aqui, porque eu observo que as alternativas, né, são colocadas em valores decimais. Então 2 menos 0,5, o x, que é o 2, e o x mais r, 2 mais 0,5. E aí finalmente, então, os lados desse triângulo, 2 menos 1,5 é 1,5, 2 aqui continua 2, e 2 mais 2,5, aliás, 2 mais 0,5 dá 2,5. Tá aí os três termos da PA. Então ele poderia ter perguntado qual é o valor da hipotenusa? Ah, é 2,5. Qual é o menor cateto? Ah, é 2. Quem é o maior cateto? 1,5. Ele podia fazer perguntas em relação a esses três lados.
Mas ele resolveu perguntar o que? A área do triângulo. Bom, aí tem que lembrar, né, de uma outra situação. A área de triângulo, área de qualquer triângulo, base vezes a altura, divide por 2. No caso do triângulo retângulo, a base e a altura são os catetos. Olha só, se eu desenhar um triângulo retângulo aqui para ti, ó, nessa posição, o que eu percebo? Que aqui eu tenho um cateto, aqui eu tenho um outro cateto, vou chamar aqui de cateto 1 e aqui cateto 2, e aqui eu tenho a hipotenusa. Então observa que os catetos, eles funcionam como base e altura. Esse cateto aqui funciona como a base do triângulo, e esse outro cateto aqui funciona como a altura do triângulo. Então, dá para dizer que no triângulo retângulo, a área é base vezes altura sobre 2, ou seja, é cateto vezes cateto sobre 2. Sempre. Então, no triângulo retângulo, eu sempre posso estipular que a área dele é dado pelo produto cateto 1 vezes o outro cateto, que eu vou chamar de cateto 2, e dividir por 2, base vezes altura sobre 2. E o exercício vai finalizar. A área do triângulo é igual. Um cateto quem é? Bom, tá aqui, ó, lembra? Os menores são os catetos e maior aqui é a hipotenusa. Então eu tenho um cateto que é 1,5 vezes o outro cateto que é 2, base vezes a altura, e aí divide por 2. Cancelo esse 2 com esse 2 e a área do triângulo está resultando 1,5 unidades cúbicas, né? Como eu usei aqui, ó, metros para o perímetro, então isso aqui é 1,5 metros cúbicos de metros quadrados, né? Eu falei cúbicos, metros quadrados para a área. Isso eu tenho na alternativa C. Antes de encerrar o vídeo, eu quero fazer um breve comentário a respeito da situação que se apresenta aí nessa questão, e para isso eu vou acrescentar aí uma lâmina. Ok, então olha só, está dizendo que o triângulo é retângulo e que os lados estão em PA, os lados estão em progressão aritmética. Só tem uma situação onde isso acontece. Então dá para dizer que o único triângulo retângulo que tem os lados em PA, e aí eu penso em lados com valores inteiros, é este aqui, ó. É o triângulo, vou pôr aqui, ó. É o triângulo que tem lados 3, 4 e 5. Notem que são a PA de razão 1. E se eu aplicar aqui o teorema de Pitágoras, ó, rapidinho, o quadrado da hipotenusa, 5 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25, igual a 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16, 25 é igual a 25. Bom, nenhuma novidade, né? Até porque essa trinca pitagórica aqui, 3, 4, 5, justamente é a trinca pitagórica mais conhecida, né? Mais divulgada, que mais aparece nos exercícios, nas questões. Bom, então o triângulo 3, 4, 5, ele é retângulo, porque satisfez a relação de Pitágoras, e ele tem os lados em PA. Olha só aqui, ó, aumenta 1, então é mais 1 de razão, e aqui mais 1 de razão. Bom, mas como que eu poderia usar isso naquela questão? Já que o perímetro desse triângulo aqui, o perímetro é igual a 3 mais 4 mais 5. Então, esse perímetro aqui, na realidade, deveria dar 7 mais 5, 12. Mas aí pensa comigo, ó, o perímetro desse triângulo, que eu vou chamar de triângulo base, né? 3, 4, 5, triângulo que tem os lados em PA retângulo, 3, 4, 5, o perímetro dele, vamos dizer assim, original é 12. E no exercício está me dizendo que o perímetro é 6, a metade. Por que isso? Porque os lados foram reduzidos à metade. Então, na realidade, a partir daqui, ó, eu tenho que a metade de 3 é 1,5, a metade de 4 é 2 e a metade de 5 é 2,5. E aí, eu bem
de forma bem mais rápida, eu conseguia os lados do triângulo. E aí depois era só calcular a área, usando aqui, ó, cateto e cateto, como nós fizemos na outra lâmina. Para reforçar então esse exemplo e encerrar o vídeo, vamos supor que o perímetro dado fosse a mesma questão, tá? E o perímetro dado desse triângulo retângulo com os lados em PA, o perímetro fosse igual, por exemplo, vamos colocar 36. Em vez de 6, perímetro igual a 36. Então, vou pensar, ó, os lados estão em PA e é triângulo retângulo, o que eu penso? Eu penso no triângulo base 3, 4, 5. 3, 4, 5. Os lados em PA num triângulo retângulo. Mas aí o que acontece? Esse perímetro, como nós vimos ainda há pouco, esse perímetro é igual a 12. E eu tenho aqui um perímetro dado como 36, ou seja, é o triplo de 12. Então, para que o perímetro seja o triplo de 12, eu vou multiplicar tudo isso, todos os lados, por 3. E aí, os lados desse triângulo retângulo, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 3, 12, e 5 vezes 3, 15. E olha só, se eu somar 9 mais 12 dá 21, 21 mais 15 realmente, ó, olha só, resulta um perímetro 36 e os lados aqui estão em PA. Olha aqui, ó, 9 para 12 é mais 3 e 12 para 15 é mais 3. 3 que é justamente o triplo desta razão original aqui, ó, que era 1. Isso por quê? Porque o perímetro aqui é o triplo, o perímetro aqui, 36, é o triplo do original 12. Então, se triplica o perímetro, triplicam-se os lados e triplica também a razão original. Ok? Então, esse é um comentário, então pode ser que te ajude num outro exercício, quando ele mencionar que os lados de um triângulo retângulo estão em PA. Ok? Então era isso. Fica meu forte abraço, agora sim, bons estudos e até a próxima.